Sou Luiz Francisco Schmidt, brasileiro, casado, 3 filhos, contador e advogado. Minha história é muito simples, assim como a de minha família. Nasci em 24 de agosto de 1954, nesta cidade de Erechim, e como naquele tempo as pessoas que tinham menos recursos tinham os filhos em casa e não em hospitais, eu fui trazido ao mundo por uma parteira na casa da minha mãe e do meu pai. Sou um filho, tenho 2 irmãos, um falecido, uma irmã, Isabel, um pouco mais velha. Meu pai, Francisco Emílio Max Schmidt, nascido em Irati, no estado do Paraná. Minha mãe, Vitória Dalprá, que quando casou com meu pai, dia 9 de janeiro de 1952, passou a se chamar Vitória Schmidt. Durante a minha infância, como todos os outros meninos, gostava de jogar bolinha de gude, que no nosso tempo chamava bolitas, andava de carrinho de lomba e gostava muito de, hoje, crime ambiental e naquela época, caçar de bodoque. Talvez hoje as pessoas não falem, por não ser mais politicamente correto, mas naquele tempo o melhor da turma era aquele que conseguia caçar mais passarinhos. Graças a Deus nunca fui o melhor da turma. Fiz o curso primário aqui na cidade de Erechim, o primeiro e o segundo ano no Colégio São José. Da 3ª série do primário até a 5ª e o ginásio no Colégio Medianeira. Depois fui estudar interno em Porto Alegre no 2º grau. Quero falar também de que comecei a trabalhar desde muito jovem, aos 9 anos, e talvez esse vai e volta na história é que não escrevi um roteiro e tão somente me dispus assim quando me convocaram para prestar esse depoimento sem necessariamente seguir uma ordem cronológica. Eu, nas férias, quando tinha 9 anos, aprendi a dirigir muito cedo e a serraria que nós tínhamos em Capinzal, puxar toras com um caminhão Dodge 51 carregado de toras para aprender a trabalhar. Mais tarde, já no ano de 1966, com 12 anos, participei como vendedor de mesinhas de centro em cima de um caminhão da nossa empresa, na primeira FRINAP, na Feira Regional Industrial Agropecuária de Erechim. Choveram durante aqueles dias lá em 1966 e era um barral imenso, mas estive lá também. Aos 15 anos, tinha começado a me interessar por artesanato e junto com um amigo, que mais tarde veio a ser meu concunhado, Júlio César Delfino, começamos a fabricar calçados, cintos e bolsas de mulheres artesanalmente, com costuras de próprias tiras de couro que cortávamos com bisturi e que trabalhávamos com pirógrafo e tintas próprias a trabalhar em couro. Fui estudar em Porto Alegre em 1970, fui interno no Champanhar, depois posteriormente voltei a Erechim, estudei o 2º ano aqui em Erechim, no Mantovani, e no 3º ano voltei a Porto Alegre e estudei no Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Nesse meio tempo, vendíamos cintos na Praça Anis Dias, em Porto Alegre, bolsas, eu e o meu concunhado, e também mais tarde na primeira loteria esportiva, comecei a ser vendedor de loteria esportiva no tempo que se dava o recibo. Até a terça-feira mandávamos os volantes a São Paulo para perfurar e então no sábado, quando voltavam os volantes perfurados, nós íamos em busca de cada um dos apostadores e entregávamos o volante. Falo um pouco da minha vida profissional. O primeiro curso que fiz foi o de Ciências Contábeis na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Posteriormente, iniciei o curso de Engenharia Mecânica, mas como trabalhava bastante em 2 empregos e cursava ainda a Escola de Direito, não consegui concluir. Consegui concluir a Escola de Direito e a de Contábeis. Comecei uma especialização também em microeconomia na área de apropriação de custos, de custos diretos e indiretos nas empresas de cunho familiar. Dizer ainda que os momentos que marcam a vida da gente são diferentes para cada uma das pessoas. Um momento marcante foi quando eu tomei a primeira decisão que dependeu única e exclusivamente de mim. Quando ganhei uma bolsa de estudos para ficar estudando 5 anos e há poucos dias revelei pela primeira vez para ficar 5 anos estudando na Sorbonne, na França, e vim para casa e contei, feliz da vida, foi capa do Correio do Povo, e contei para minha mãe e para o meu pai que havia ganho uma bolsa.
E os dois é evidente que ficaram felizes com a conquista, mas tristes pela notícia de que eu iria ficar tanto tempo distante. Ali mesmo tomei a decisão, e conversando com a minha namorada também, que é a minha esposa atualmente, tomei a decisão e não fui. E não me arrependo de não ter ido, porque tantas outras coisas boas aconteceram na minha vida, que vieram com o casamento, com o trabalho no Banco do Brasil durante 2 anos e meio, sou filho daquela casa também, e depois com o nascimento dos meus filhos. Um momento muito marcante também foi o momento do meu casamento e do nascimento do meu primeiro filho, dia 2 de fevereiro de 1981. Nós não podíamos ter filhos quando casamos e, após um tratamento, conseguimos ter 3 filhos. O Luiz Francisco Schmidt Jr., a Letícia e a Natália Schmidt. Entre o mais velho e a mais nova temos 10 anos de diferença. Ingressei na política apenas aos 32 anos, convidado por 4 integrantes do Partido Democrático Trabalhista que entendiam que era necessário a renovação da política em Erechim. Fui convidado por Valdemar Eltor Dorfeld, Luiz Carlos Serve, Sérgio Antônio Cidade e Flávio Cláudio Zanardo. Esses homens me procuraram e disseram que estava na hora de renovar a política em Erechim, que eu iria ser presidente do partido, embora não fosse filiado, e posteriormente me filiei, e que um dia viria a ser prefeito de Erechim. Eu achei muita graça no início e até disse: não quero me filiar, não farei política, não me interessa. Para mim, o meu conceito, já àquela época dos políticos, é o mesmo, e não vou ingressar na vida política. Conversando posteriormente com um colega da Escola de Direito, Marco Antônio Scheuer de Souza, que é professor aqui na Universidade Regional Integrada, e fomos sócios durante um tempo no escritório de advocacia, perguntei a ele: Marco Antônio, e se eu entrar na política, qual será o meu preço? E ele me disse: Luiz, conhecendo como te conheço, eles nunca chegarão no teu preço, porque você não é um homem que se vende por dinheiro. E a partir daquele instante, disse aos que me procuraram que aceitaria ingressar na política, virei presidente do PDT, renovei o mandato por mais 2 anos e depois consegui a unanimidade dos votos na segunda reeleição e fui reeleito presidente do PDT para mais um período. Nesse meio tempo, em conversações do meu partido, do PDT, com o PMDB, nós entendemos que era chegado o momento de fazer uma coligação para vencermos as eleições em Erechim. Isso aconteceu no ano de 1992 e concorremos Antônio Carlos Dexheimer Pereira da Silva, prefeito, e eu a vice-prefeito. Vencidas as eleições, começamos a trabalhar e trabalhávamos muito, tanto o prefeito quanto eu como vice-prefeito. Eu não tinha cargo, mas tinha, pelo menos no meu subconsciente, o encargo de ajudar a administrar a cidade. Virei secretário por um ato fatídico que levou embora de nosso convívio no acidente automobilístico o Sérgio Antônio Cidade, decorrido mais de 1 ano de administração. E eu temporariamente fui ser secretário de administração. Passado aquele período, eu conversei com o prefeito e entendia que não deveria continuar secretário. Deixei de ser e voltei tão somente ao gabinete de vice-prefeito. Tempos depois, em havendo problemas de administração na Secretaria de Obras, o prefeito pediu para que eu fosse lá para colaborar. E lá eu trabalhei. E dizia assim: não, mas quanto tempo tu ficaste na Secretaria de Obras? Efetivamente, 9 meses. E tive a oportunidade de viver um momento em que os técnicos e funcionários da Secretaria viam a necessidade de dar um andamento maior a essa cidade. E assim, nós conseguimos lançar num único edital, um edital de licitação, propondo a pavimentação de 53 ruas em uma única vez e a construção de 8 praças. E o meu nome foi se fortalecendo e acabei sendo candidato a prefeito. Vencidas as eleições, necessário era que se atendesse aos apelos da população. E acredito que aí tenhamos conseguido pelo menos honrar em grande parte os apelos do nosso povo. Mais de 80% das nossas metas
e propostas de governo foram honradas em nossa administração. Nos comprometemos a construir 1000 casas e construímos mais de 800. Nos comprometemos a melhorar a qualidade da saúde em Erechim, ampliamos o número de leitos do Hospital Santa Teresinha de pouco mais de 80 para 220 leitos e conseguimos avançar muito, tanto no tratamento do câncer, conquistando para Erechim e construindo a unidade de alta complexidade para o tratamento de câncer, a radioterapia, em parceria com um grupo de médicos. E conquistamos também aquilo que era um desafio maior, o título de Hospital Amigo da Criança. Foi o primeiro hospital do interior do estado a conquistar esse título. E foi em nossa gestão. E não é fruto do esforço de Luiz Francisco Schmidt, mas sim de uma comunidade inteira. É uma comunidade que, através dos seus médicos, de todos os agentes de saúde, sejam enfermeiros, técnicos de enfermagens, aqueles encarregados da limpeza, mas fizemos uma corrente tão forte na busca e na conquista desse título, que quando chegou a equipe da Organização Mundial de Saúde, pertencente à Organização das Nações Unidas, e uma equipe do Ministério da Saúde, eles disseram: senhor prefeito, o senhor pode ter a certeza que a conquista do título de Hospital Amigo da Criança já é uma realidade. Aquele dia foi um dia que chorei, como chorei também ao descobrir que conquistamos aqui em Erechim também, graças aos esforços das mães gestantes, graças aos esforços dos agentes de saúde, do Programa de Saúde da Família, conquistamos para Erechim o título de o menor índice de mortalidade infantil do país. Alcançamos no ano de 98 e 99 o número de mortes por 1000 nascimentos mais baixo que países extremamente adiantados como Inglaterra, como a França, como a Espanha, e índice até mais baixo que dos Estados Unidos naquele ano. Foi uma conquista não do prefeito. Tive a felicidade de viver esse momento em que a cidade avançava no setor de saúde. E a maior conquista, politicamente falando, essas são conquistas da cidade, foi ter implantado aqui em Erechim o orçamento, a discussão do orçamento público através de assembleias populares, onde são discutidas e eram discutidas as prioridades, elencadas, votadas, realizada a obra e prestado contas à comunidade de todos os nossos atos. Isso é uma parte da minha vida. Continuo casado com a mesma mulher que comecei a namorar dia 8 de outubro de 1972, Rosmarie Terezinha Schmidt, nascida em Santa Maria. E a minha felicidade é ter conseguido ao longo desse tempo, até mesmo entre os adversários políticos, conquistar o respeito, porque sempre respeitei a todos. O slogan de nossa administração era respeito absoluto pela vontade do cidadão. E é assim que eu agi sempre em toda a minha vida. Para mim não existe nada mais bonito do que o respeito e o amor. E se você ama, sabe respeitar. Eu penso ainda que a nossa cidade avançou, com cada um dos prefeitos elencando e realizando as prioridades da cidade naquele momento. Eu não vejo bons governos e maus governos unicamente pelo título de bons e maus governos. Vejo bons e maus governos pelo esforço que tem o agente político em realizar aquilo que a população necessita seja realizado naquele determinado momento histórico. Se eu pudesse, e quem sou eu talvez para dar um único conselho que serve para os políticos, mas serve para todas as pessoas, era: respeite a opinião dos outros, leve em conta sempre o que te disserem, aprenda a conviver com as diversidades da vida e até a construir, dentre essas diversidades e adversidades, o melhor caminho para o futuro, seu, da sua família e de sua comunidade. Luiz Francisco Schmidt, brasileiro, casado, 3 filhos, cidadão brasileiro, cumpro meus deveres como pai, como amigo e como filho, atualmente cuidando da minha mãe enferma. Aos meus pais, ao meu pai falecido, Francisco Emílio Max Schmidt, a minha mãe que
atravessa um período muito difícil. A minha mulher e os meus filhos, e a todos aqueles que nutrem algum carinho por mim, porque aprendi a amar as pessoas sem olhar para sua cor, para sua religião, para suas posses econômicas ou financeiras. Enfim, assim sou eu. Schmidt 25, a força que vem do